Julie, eu lembro que você sempre falou de uma experiência que você utiliza muito com o Rafa, de conversar com ele durante o sono, né? E você faz isso com todos os Sim, teus filhos, não sei se é exclusivo com ele. sim, com todos. É uma Até com o marido. terapia. Todo mundo. Até com o marido. Até com o marido? Então, assim, até com o marido. Ah, inclusive, eu trago no livro a terapia do sono detalhada, né? Você Mas teve a bons terapia do sono, ela resultados, né? funciona para qualquer pessoa. Aham. Tá? Você teve ótimos resultados, né, com ela, com essa terapia. Total, Como é que total. é essa terapia, Porque, para tu quem não imagina, conhece? então, a terapia do sono, ela consiste em, claro, conversar com a criança dormindo. Porém, qual que é a diferença de conversar com uma criança dormindo ou um adulto dormindo, e uma pessoa acordada? Nós duas estamos conversando aqui e ao mesmo tempo que eu tô falando e tu tá em silêncio, o teu cérebro tá dando resposta o tempo todo naquilo que eu tô Sim. falando, tá fazendo links em Uhum. situações, em lembranças, tu tá de alguma forma se identificando com relatos e trazendo dentro das suas experiências. Então, teu cérebro não para de responder um minuto. Uhum. E quando a gente vai fazer dormindo, o nosso cérebro perde essa capacidade de dar o feedback. Ele só escuta, ele só recebe. Mas como que isso se internaliza quando Aham. tem ressonância com o teu sentir? Então, por Olha. exemplo, vou dar um exemplo fora do autismo que funcionou com uma amiga minha de infância, porque eu faço isso desde os meus 12, 13 anos, né? Que Olha lá eu só. recebi em sonho que era para fazer isso, porque os meus pais, eles brigavam muito e tal, então eu tentava fazer isso com os meus pais e eu recebi em sonho que era para Olha que conversar com legal. eles dormindo. E aí eu falei para minha vizinha, o pai dela era alcoólatra, e assim, era uma situação muito delicada, eles apanhavam e tal. E aí ela sempre pedia para ele parar de beber. E quando eu falava isso com ele acordado, ele ficava muito bravo e Uhum. agressivo. E aí eu disse para ela, por que que tu não fala com ele quando ele dormir? Daí ela disse, eu vou tentar. E ela começou a fazer isso. Em 6 meses ele parou de beber, Nossa. né? E hoje em dia não bebe mais, eles têm uma ótima relação. Só que qual que foi a diferença nisso? Por que que ela falando com ele acordado, ele negava, tanto é que ele chegava a tomar álcool de cozinha, perfume, entendeu? Para te Hã? ter ver o nível de alcoolismo que trazia ali. Por que que ele parou de beber com ela conversando durante o sono? Não é milagre, é porque ele tinha essa vontade. Dentro dele ele queria parar, mas ele não conseguia de forma consciente. E obviamente que quando você tem uma dificuldade e as pessoas ficam apontando o dedo, dizer, ai, porque tu bebe, tu vai ficar puto e aí tu vai beber, Uhum. sabe? Porque é Uhum. muito ruim quando as pessoas só apontam os nossos defeitos ou o que a gente não faz de legal. E aí ela optou por não falar mais e simplesmente conversar com ele dormindo e deu certo. E eu fiz isso com o Rafa para ele começar a falar. Obviamente que eu não pedia para ele falar inglês. Ele falou, mas ele falou do jeito que ele conseguia se comunicar. Da mesma forma que eu faço muitas vezes com desafios na adolescência, eu vou com a Letícia e com o Guilherme vou lá e converso. Por quê? Porque adolescente, muitas vezes, acordado, vão te dar feedback ou não vão Uhum. prestar atenção. Quando tu conversa dormindo, no dia seguinte, aí eu converso com eles sobre aqueles assuntos, fica mais leve, fica mais fácil a expressão. Por quê? Porque a gente muitas vezes não demonstra aquilo que a gente realmente sente, principalmente quando é algo que não é legal, E quando né? é assim, desse Então a jeito, terapia do tu. sono ela funciona. Aham. E tem que ser do lado do ouvido, tem que ser quanto tempo depois que adormece? Tem alguma regra, assim, alguma. Não tem uma regra certa. O ideal é o quê? A Quando tá sono pessoa espera profundo. uns 10, 15 minutos, percebe que ela entrou. Não pode ser muito profundo, porque a pessoa começa a sonhar, começa a ir para Entendi. um campo das suas, né, experiências. Uhum. Então tem que ser ali 10, 15 minutos que dormiu, que tu percebeu que de fato dormiu, não está acordado. Tu começa a conversar. Tu pode falar baixinho, perto. Eu usei música e uso às vezes uma música. A música é muito boa, por exemplo. A Letícia, nesse tempo de quarentena, teve uma época ali que ela estava bem ansiosa. Eu comecei a usar músicas relaxantes, deixava no quarto, simplesmente passou. Por quê? Aham. Porque faz Durante o outros sono. tipos de sinapses durante o sono, durante o Uhum. sono. E quando tem um desafio, aí eu vou lá e converso. As conversas que eu faço nunca passam de 7 minutos, 10 minutos, nunca. 5 minutos já é assim estourado. Por quê? Porque não é para te ficar falando, falando, falando. É falar aquilo que realmente tu tá sentindo. E outra, falar com verdade. Não é chegar e dizer assim, vamos supor, teu filho fez uma arte, né? Teve uma birra, foi lá e quebrou algo que você gostava e você ficou pé da vida
e tu explodiu com o teu filho, e aí de noite tu vai falar para ele assim, ai, meu filho, me perdoa, eu te amo, eu não queria ter brigado contigo. Isso não vai ter ressonância. Por quê? Porque você ficou pé da vida. E o que o teu filho registrou é você brava, é a tua energia a mil. Então, o que que você vai dizer? Filho, hoje quando você quebrou aquele tal objeto, eu fiquei muito brava. Eu fiquei com muita raiva. E eu sei que você sentiu a minha raiva. E eu não gosto quando eu me sinto assim. Então me perdoa pela minha fraqueza. Mas tenta ter mais cuidado com aquilo que a gente tem em casa. Quando a mamãe disser que não é para mexer em tal coisa, não mexe. Então você vai falar com verdade. Uhum, Aquilo uhum. que tu sente, aquilo que sai da tua boca tem que ter a mesma vibração. Tem que ter coerência. Uhum. Não adianta tu falar, porque não vai conectar, né? Não vai. Incrível você Então, falar isso. assim, eu acho que ali é onde tem as maiores falhas. Quando se fala em terapia do sono, quando a gente vê muitas vezes, tem muita gente na internet que fala de terapia do sono. Claro que eu tenho uma visão espiritualista de toda a situação, né? Tá. Mas tem muita gente assim, ah, tu só pode falar afirmação positiva. Gente, desculpa, mas a gente não vive só positividade. Uhum, sim. A vida A gente não é é ser só humano, né? positividade. Exatamente. A gente não é perfeição. A gente é falho e a gente está o tempo todo. E eu acho que o mais bonito da vida é essa coisa da gente buscar acertar, de estar como aprendiz e de saber que não olhar os desafios com positividade é uma coisa. Achar que tudo vai ser positivo é totalmente diferente. Por exemplo, eu vejo o descarte todos os desafios que eles trazem. Para mim é desafio dado, vamos lá, vamos Uhum. resolver, vamos fazer alguma coisa com isso. Não adianta eu chorar, não adianta eu me Se achar lamentar, vítima, não né? adianta eu ficar Assim. lá e dizer, ai, que dó de mim, coitada de mim, porque eu? Porque Deus achou que talvez eu sei lidar com essa situação e vamos lidar, vamos aprender. E eu acho Ô, que isso Julie, falta. As sabe pessoas se quando. vitimizam muito. E título, né? Eu pensei, porque você falou que o Rafa começou falando em inglês. E eu sei que Uhum. esse TEA significa. Fala aí o que significa? Transtorno Transtorno do espectro autista. autista, né? E aí eu li auti chamar, né? Eu pensei que o Uhum. T seria como se fosse chá em inglês, né? E auti chamar. É, e todo mundo liga isso. Eu Todo mundo liguei isso liga isso. também. E achei que até seria bobo eu falar agora, mas assim, Aham. me dá a impressão que esse Rafa, ele tá trazendo só aprendizado, assim. Então é para pro mundo, assim, né? Não é só para você e para tua família, Eu sempre falo, mas quem que é o aprendiz, é, né? Os nossos filhos aí, num termo geral, os nossos filhos são professores que vêm ensinar as nossas crianças grandes, olha né? só. Por isso que quando a gente não trata a nossa criança, não raro os nossos filhos reproduzem aquilo que a gente tem de pior e aquilo que a gente tem de melhor. Os nossos filhos são muito espelhos de quem somos, né? Então, eu acho que parte desse princípio. Quanto mais a gente se conhece, mais isso se transfere também para eles. Claro que não isenta da personalidade que eles vão construindo, Sim, sim. baseado em todos os ambientes que eles vivem, porque torna, Uhum, né? sim. Então, assim, ao longo da vida, eles vão construindo a personalidade deles também e eles vão tendo as escolhas deles. E tá tudo Uhum, bem, sim. né? Mas, principalmente o primeiro setênio, a primeira infância, ela precisa de um olhar apurado. E a segunda infância, que é até os 14, é a fase onde você tem que debater com teus filhos questões morais, questões que são lá para o terceiro setênio, que aí sim vai formar a personalidade e eles vão seguir rumo às decisões e às experiências da primeira e segunda infância. Uhum. Eu estudo muito sobre maternidade, né? Então,